30 minutos. Bom, e vamos dar sequência à série de entrevistas que a gente está realizando desde a última sexta-feira com todos os 8 candidatos à Prefeitura de São Luís. Mais uma vez, Rodrigo Bonfim com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, candidata. Ronaldo Rocha, do Portal Mirante, também com a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, candidata. Bom dia, Rodrigo, e aos nossos ouvintes da Mirante News. E, como eu disse anteriormente, antes de vir para o intervalo, a nossa entrevistada hoje é a candidata Flávia Alves, 42 anos, natural de São Luís, possui formação em Direito e Pedagogia, mestre em Desenvolvimento Regional, especialista em Direito Ambiental e Constitucional. Já foi conselheira nacional do Meio Ambiente, assessora de Planejamento Ambiental e Urbano da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão, além de chefe da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís. 2023, foi superintendente do Maranhão, do IBAMA, e atualmente é presidente estadual do Solidariedade. A candidatura será de chapa pura, sem coligações. Na chapa para disputa pela Prefeitura, Flávia Alves, única mulher na disputa, terá como candidato a vice o nutricionista Alexandre Fábio, do Solidariedade. Candidata, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. E por que ser prefeita de São Luís? Bom dia, Jorge Aragão. Bom dia, Ronaldo, Rodrigo e a todos os ouvintes aqui da Mirante News FM, no programa Ponto Final. Começamos com uma pergunta muito boa para começar a falar de São Luís. Por quê? Né? São Luís tem muitos desafios. Apesar de ter um potencial tão grande, é uma cidade que não se desenvolveu e ainda ocupa espaços muito ruins nos rankings de índices de educação, saúde, e o porquê está na inquietação de ficar quieta perante esses índices, quando São Luís aparece nos noticiários como uma cidade que não alcança as metas de educação da saúde, da educação do ensino fundamental, da educação infantil, quando a gente aparece nas filas com as maiores filas e os maiores escândalos na educação. Então, diante dessa inquietação, com vontade de apresentar agora, devolver para a sociedade aquilo que a gente se preparou e conheceu de São Luís, é a razão, é o motivo da gente estar nessa jornada aí pela Prefeitura de São Luís. O Solidariedade hoje é um partido, talvez um dos poucos, que faça oposição ao governo do Estado, né? Em a Flávia Alves ganhando, como seria essa relação com o governo do Estado atualmente? Algum problema de parcerias institucionais? Como é que seria? Absolutamente não. Nesse momento, nós estamos em oposição ao governo do Estado, porque entendemos que os caminhos que estão sendo trilhados pelo governo não se combinam com os nossos valores e com o que a gente pensa para o Estado do Maranhão. A gente acha que, infelizmente, o Maranhão tem andado para trás. Agora, estando na Prefeitura de São Luís, a prioridade é fazer São Luís uma cidade melhor. E, para isso, as relações institucionais serão, obviamente, não só respeitadas e continuadas os processos que já estão acontecendo, como onde for necessário, eu estarei em busca do governo, sim, para conversar sobre São Luís, para buscar o que o Estado possa acrescentar nas políticas municipais. E as relações, elas precisam ser, essencialmente, priorizando a cidade de São Luís, a capital do estado. A senhora acredita que, por estar hoje num campo de oposição, estar também com candidatura com chapa pura, pode favorecer a sua candidatura por conta desse processo a gente poderia dizer, falta de articulação política? Bom, eu acredito que o que favorece no sentido da oposição é que a população também não está satisfeita com os rumos que o Maranhão está tomando. Infelizmente, a gente vê decréscimos sobre a educação, sobre a saúde, a gente vê a priorização de obras que não são a prioridade da população, mas me parece uma prioridade de um grupo exclusivo, um grupo mais exclusivo da sociedade. Então, eu acredito que quem está insatisfeito com isso possa ouvir as nossas propostas com maior atenção e aderir a elas. Mas acredito principalmente que serão as nossas propostas que irão ser o foco da atenção nesse processo. Como é que é a relação da candidata, na verdade, com a Câmara Municipal, como deve ser a relação com a Câmara Municipal? E hoje, nesse contexto, esse atual cenário da Câmara, na semana passada nós tivemos a cassação de um vereador, como é que você analisa essa atual legislatura em São Luís? E o Solidariedade ele também está preparando aí uma chapa de vereadores, enfim.
nesse contexto de Câmara e Poder Executivo, qual é a sua posição? A minha relação hoje com os vereadores em São Luís é uma relação institucional, tanto partidária, tivemos conversas sobre o processo eleitoral, sobre as constituições aí das chapas, mas uma ligação muito técnica. Já estive várias vezes na Câmara falando sobre meio ambiente, sobre a questão da urbanização, sobre o plano diretor. Então, estamos sempre com uma ligação muito voltada para o desenvolvimento de São Luís. O Solidariedade sai somente com a chapa majoritária, mas com um ótimo relacionamento com vários vereadores. Tenho conversado com muitos sobre planos de governo, propostas. Tive, quando candidata a deputada federal, o apoio de vereadores de mandato que hoje estão em outros partidos, mas que colaboram com o projeto no sentido de apresentar propostas, do que se discute lá. E tem sido um debate muito intenso e favorável, porque a gente ouve, independente do campo político de cada um, o que é melhor, o que é pior, o que está acontecendo de bom e ruim em São Luís. Sobre o quadro da Câmara de Vereadores em São Luís o que eu percebo é que a gente cada vez mais tem sido crítico. Os vereadores, eles apresentam um momento de independência política quando eles verificam uma situação como essa, em que houve violência contra a mulher, e aí eles não deixam prevalecer a política e tomaram a atitude acertada de fazer a cassação de quem cometeu violência contra as mulheres. Então, vejo que a Câmara de São Luís se posicionando numa linha mais independente em alguns aspectos, mas a gente sabe que nesse momento político muitas conjecturas irão acontecer. Então, eu parabenizo a coragem de que, mesmo diante do momento de eleição, os vereadores possam ter tomado a decisão pela cassação. Candidata, nessa questão de mulheres, a maioria do eleitorado é feminino. E a gente tem uma candidata à Prefeitura de São Luís, mulher. Por que a senhora acha que isso tem ocorrido e o que fazer para mudar essa realidade, a gente ter as mulheres cada vez mais participando ativamente da política, não apenas apoiando, mas ocupando cargos, exercendo, definindo, decidindo o rumo da cidade, do estado ou do país? Jorge, essa é uma questão histórica, né? As mulheres ocuparem espaços no poder, na verdade, são vitórias do dia a dia e que acontece de uma forma muito devagar. Hoje, na Câmara Federal, nós temos 18% só de mulheres, e isso já é um avanço, porque era menos na última legislatura, nós não tínhamos no Maranhão nenhuma deputada federal. Verdade. E, por exemplo, nós temos prefeitas de capital, uma capital brasileira com prefeita, e 2 governadoras na última legislatura foram eleitas. Então, o que é que eu te diria? E que isso é um processo que, com o desenvolvimento, com a evolução da legislação, com a obrigação de cotas, a gente está construindo lentamente essa reparação. E essa reparação, ela não é para a mulher individualmente, ela é para o processo democrático. Claro. A participação das mulheres, ela traz um outro viés para o processo, um outro olhar. A mulher, em regra, quem cuida, a mulher que sabe das dificuldades do dia a dia. Na cidade, no Executivo Municipal, é essencial. É a mulher que, muitas vezes, participa de todos os processos da educação e da vida de uma criança, quando leva para a escola, quando leva para o hospital, quando passa pelas dificuldades. Então, eu considero que termos o maior número de eleitores mulheres e termos tão poucas mulheres em espaços de tomada de decisão, porque também não adianta ser só candidato. É preciso chegar lá. Claro. Cumprir cotas não é suficiente para garantir essa necessidade do processo democrático. Mas aí, rapidinho, só para complementar, Ronaldo, dentro desse aspecto, aí fica ainda mais importante tê-la como presidente de um partido, porque acho que é dentro do partido que se inicia essa mudança, né? Então, e muitas das vezes a gente não vê mulher na presidência do partido. A senhora está à frente de um partido que é a Solidariedade. Esse é um início para a gente começar a mudar essa realidade? É um início e é muito importante, porque, de fato, não é blá, blá, blá que as mulheres sofrem violência política. A gente não chega no momento de discussão como primeira opção. A gente tem que buscar, lutar por essas opções. Eu fui muito bem recebida no Solidariedade, mas também pontuei a necessidade de participar. Quando no pleito passado estava como deputada federal, candidata a deputada federal, muitas vezes eu me vi em segundo e terceiro plano. E tive que brigar e fui começando a ocupar aquele espaço dentro do outro partido. E no Solidariedade, de começo, eu disse, não serve, não adianta ser um espaço para ser ocupado e ficar calada. Se vocês querem me querem aqui, se é legal ter
ter uma mulher na presidência, vocês vão precisar pelo menos me ouvir. Não necessariamente acatar as minhas posições, mas ouvir e considerar. E, candidata, agora, em relação a essa questão da participação ativa da mulher na política, Solidariedade não vai ter candidaturas a vereador, não é isso? Então não seria um espaço, uma porta que foi fechada para as mulheres do próprio partido, né, lançar voz para a Câmara Municipal de São Luís? Ronaldo, na verdade, essa é mais uma demonstração da dificuldade que a gente encontra na formação de chapa. Eu assumi a presidência de Solidariedade em março de 2024 e comecei a construir, inclusive nós aumentamos de 20 municípios no Maranhão para 56 municípios com participação de Solidariedade, em que vamos lançar chapa na maioria deles, inclusive chapas majoritárias. Mas a luta que é para a gente conseguir ter uma chapa verdadeiramente formada por mulheres e homens. Então, a construção dessa chapa, da nominata de vereadores, ela também passa por esse desafio. Então, nós não fechamos as portas, nós encontramos portas muito fechadas, mas vamos construir, sim, aqui no Solidariedade do Maranhão e em São Luís, espaços para as mulheres, e já adianto que, se tiver a oportunidade de chegar à gestão da Prefeitura de São Luís, do Executivo de São Luís, nós teremos metade, no mínimo, de espaços de gestão ocupados por mulheres. Bom, sua chapa não lançou nenhum candidato a vereador, a maioria hoje na Câmara é pró-governo, poderíamos dizer assim, a oposição a prefeito, a tendência é que isso permaneça. Como a senhora espera, caso eleita, ter governabilidade na Câmara? A Câmara de São Luís tem demonstrado hoje, na gestão atual, que ela se posiciona em prol, muitas vezes, da cidade, claro que dentro de um comando que tem política envolvido, né? Nós não somos inocentes. Eu não vejo que terei dificuldades de governabilidade, porque acredito que a população de São Luís vai eleger vereadores que estejam, de fato, envolvidos e comprometidos com a causa de São Luís. E, da minha parte, com todos eles, a não ser que eles estejam desviando de suas funções, nós teremos um diálogo 100% aberto. Candidata, até o momento, né, a gente tem visto nas poucas pesquisas que foram divulgadas em São Luís, até uma característica dessa eleição, uma polarização, dois candidatos um pouco mais à frente. A senhora acredita nesses números e, se acredita, como fazer para reverter, já que a gente, infelizmente, ainda tem, né, isso aqui a gente já falou várias vezes, uma desigualdade nas eleições. O tempo que Solidariedade vai ter, por exemplo, né, diante de outros partidos, de outras candidaturas. Como fazer isso? Jorge, eu acredito sim que pesquisas elas têm elementos científicos e elas apresentam uma realidade da cidade, mas eu não sei se você soube que no começo, que já pós-janela partidária, houve uma pesquisa, inclusive, que não me incluiu, mesmo eu já tendo declarado publicamente. Sim. Então, eu acredito que dentro de pesquisas também se sofre violência, e eu pontuei, não concordo. Inclusive, a pesquisa foi pouco divulgada. Eu acho que os meios de comunicação vão ser um grande aliado nesse processo. E eu acho que o que a gente precisa fazer é isso, é conversar sobre São Luís. Se eu tiver a oportunidade de aparecer nos meios de comunicação, de demonstrar que a gente está aqui para mostrar propostas para São Luís e que a gente não tem só 2 opções, a gente tem 8 opções, sendo uma delas eu. E eu estou pronta para apresentar minhas propostas. Quem produziu o meu plano de governo fui eu, com uma equipe que eu acredito que é qualificada para isso. Eu conheço todos os pontos e a gente está aqui aberto para discutir todos eles. Então, se a gente tiver a oportunidade, quem não tem todo esse espaço, existem meios, as redes sociais, os próprios programas, como a gente está aqui hoje, essa é uma das primeiras entrevistas, é a primeira entrevista que eu dou pós-convenção. Eu quero aproveitar todas elas. Quem quiser me chamar, eu estou à disposição para a gente discutir. Eu quero falar de proposta. E aí, quem quiser falar sobre as questões pessoais, sobre os problemas que um teve com o outro, sobre os conchavos políticos, eu não vou me eximir de dar minha opinião, mas o meu interesse é falar sobre São Luís. Quais são os problemas e o que eu acho que pode ser a solução. Inclusive, aproveitando a oportunidade da rádio, que tem essa interlocução muito forte com os ouvintes, e ouvir proposta. Não coloquei ainda meu plano de governo, porque estou afinando ele. Irei colocar nos próximos dias o nosso registro com o plano de governo, para que ele não seja uma opinião minha, da Flávia, mas seja uma coisa participativa, como tem sido esse processo. Falando em problemas, o que a senhora poderia, se tivesse hoje que apontar? Qual é o maior problema que São Luís tem? Não, dia 1º de janeiro de 2025, eu tenho que enfrentar diretamente, imediatamente, esse problema. Qual seria o maior
desafio, o maior problema que a senhora entende que São Luís tem hoje? Para mim, o maior problema de São Luís é a saúde. Apesar da educação ter graves problemas, a gente consegue, num tempo maior, ir solucionando. Então, se é para o primeiro dia, a gente precisa apontar, principalmente, para a dificuldade de marcação de consulta, para a dificuldade de realização de exames. A rede básica de saúde, ela não está promovendo os exames básicos com a rapidez necessária. E o grande problema dos hospitais de porta aberta no município de São Luís, que é o problema histórico dos socorrões. Então, eu apontaria para a saúde, e aí a gente está falando principalmente dos sistemas de marcação de consulta, que são ruins. O que acontece em São Luís do Maranhão é que o cidadão vai para a unidade básica de saúde e ele é encaminhado para uma central de marcação de consultas que tem um objetivo específico de criar um obstáculo para ele alcançar um especialista. Então, eu atuaria no primeiro ponto nesse aspecto. Mas tem muita coisa para ser feita. Agora, o que fazer dentro desse sistema? A gente já falou de saúde, poderia falar o que fazer de forma prática para ajustar esse sistema, porque a gente sabe que há uma dificuldade aí, por exemplo, na questão dos exames, de equipamentos, enfim, tudo demanda dinheiro, né? Saber se tem recurso para isso também. E a gente já pode entrar também no outro tema, se você assim, qual a sua proposta aí? O que a gente pode fazer em relação a esse sistema de transporte público de São Luís, que aí se arrasta anos e anos e anos com problemas, né, com discussões, com debates, com greves, enfim, o que fazer a respeito disso? Mas antes, em relação à questão técnica na saúde, como ajustar essa rede, né, essas unidades básicas, os hospitais grandes, né, enfim. O primeiro ponto, para mim, da saúde é que as unidades básicas, e elas podem ser chamadas de UBS, de policlínica, ou clínica da família. Posto, né? Posto de saúde. Onde a pessoa chega pela primeira vez, de lá ela tem que sair com os exames básicos feitos e com a consulta marcada. E como fazer isso? Um dos pontos críticos, por exemplo, da realização de exames, é que os exames quebram e aí eles não têm uma manutenção. E o Estado, por exemplo, funciona hoje com os exames sendo realizados por empresas terceirizadas. Sim. Por que não? Quando elas trabalham por produção e elas precisam entregar o melhor e o mais rápido resultado dos exames. Isso é uma opção hoje com a transparência que é necessária e é da legislação. Isso pode ser feito com muita tranquilidade. Então, aponto para a possibilidade de não fazer mais esses exames básicos com recursos e equipamentos próprios do município e que as pessoas saiam da unidade básica de saúde com suas consultas marcadas. Porque não adianta elas irem para lá tomar um remédio para dor se elas não curarem a doença, e quem trata a doença é o especialista. Com relação ao transporte coletivo, eu diria até que é um segundo ponto. Se ele me perguntou se o primeiro era, eu disse a saúde, eu acho que já é exatamente o transporte coletivo. São Luís, a gestão atual, ela tem focado, quando ela fala de trânsito e mobilidade urbana, nas vias, né? Nas grandes avenidas, que são solução para quem anda de carro. Mas o problema é que as pessoas de São Luís andam de ônibus, que é o único modal, é o único transporte coletivo da cidade. Primeiro ponto, se alguém que está hoje na gestão ou passou por várias gestões não tem coragem, eu tenho. Eu quero questionar os contratos de concessão. Eu acredito que o problema é que não estão sendo executados como deveriam os contratos. Os contratos dizem que os ônibus têm que ter até 5 anos. Tem ônibus de 10 até 15 anos andando pelas ruas de São Luís e as pessoas andando com água caindo na cabeça, inseto. A gente tem vários testemunhos das pessoas andando em ônibus sucateados. E isso é a falta de execução do contrato, porque o contrato está dizendo que é até 5 anos. Tem que aumentar a frota, e aí é mais uma discussão do próprio contrato. E também a gente precisa estudar as rotas de São Luís. Hoje, com essas, inclusive, intervenções de trânsito, para o carro está muito bom, mas as paradas estão mais longe uma da outra. Tem gente que anda muito tempo para chegar numa parada, e aí tem o bilhete único. Aí você desce numa parada, para você alcançar que vai dar a sua rota, já passou o tempo. Já passaram as 2 horas. Então, precisa reestruturar, tanto executando, questionando o contrato de concessão dos serviços de coletivos, como estudando, planejando. A gente não nasce motorista, a gente nasce pedestre. As pessoas precisam andar de ônibus, elas precisam ter faixa de pedestre para atravessar de uma faixa de uma parada para outra. Isso tudo precisa ser discutido em São Luís. E não é uma questão de não ter recurso, é uma questão de prioridade e de coragem, porque precisa discutir. E se é preciso discutir, executar e ir para a justiça, eu estou disponível para fazer. Falando nisso, só para a questão
do modal, e que eu tenho feito essa pergunta para todos os candidatos, porque é uma coisa que me incomoda bastante. E a gente não vê, já passaram vários prefeitos, já passaram vários vereadores, e parece a história do jogo do bicho. Eu tenho feito sempre essa comparação. A gente sabe que existe, todo mundo vai lá e joga e ninguém faz nada. O carrinho lotação. Todo mundo sabe que tem e ninguém ou proíbe ou regulariza. Fica uma coisa ilegal. Como enfrentar isso? Seria a questão de proibir ou regularizar? Se é uma alternativa para a população, se melhora a qualidade de vida da população, a gente tem que chamar a população para entender. Se essa é uma alternativa, a gente regulariza. Traz esse debate para a discussão pública. Fazemos audiência pública, construímos junto à Câmara de Vereadores um regulamento para isso e tem que acontecer. O que muitas vezes não acontece é por falta de coragem de enfrentar os empresários do transporte coletivo atual, que são os empresários de ônibus. Ou vocês oferecem a melhor alternativa para a qualidade de transporte das pessoas, com qualidade dos ônibus, com rotas bem feitas, ou vamos liberar, sim, o transporte alternativo, desde que regularizado. Porque se não tiver regularizado, se não tiver uma legislação, aí a população corre risco de vida. E isso é muito sério. A gente não pode também emendar as coisas, elas precisam funcionar. A senhora acredita que o modelo de terminais de integração da capital é eficiente? Hoje, os terminais de integração estão às traças. A prefeitura entende que é papel das empresas de coletivo, as empresas de coletivo deixam esse papel para a prefeitura. O fato é que não está funcionando, precisa ser revisado. Ou com a criação de novos convênios, de novas formas de gerir. Por que não uma parceria público-privada para transformar esses locais em locais dignos? Isso tem no Brasil inteiro. Tem verdadeiros shopping centers em terminais de integração bancados pela estrutura de condomínio privada, mas que são o ponto de encontro para o transporte coletivo. Essa pode ser uma alternativa para São Luís, sim. Às vezes a gente se vê em São Luís com um sentimento de inferioridade que eu não entendo por quê. Por que às vezes a gente fala da saúde no Piauí e o Maranhão sofre tanto com isso? Por que São Paulo pode ter vários modais e São Luís não pode? Na proporção da quantidade de pessoas, de repente um modal alternativo, um trem elétrico para São Luís pode ser uma alternativa muito boa para a qualidade do transporte das pessoas. Mas a gente fica dizendo que São Luís não pode. É uma crença. São Luís não pode, São Luís não pode. Se o lençol freático é superficial e a gente não pode colocar metrô por baixo da superfície, por que a gente não bota um trem com combustível que é ecologicamente bom, por exemplo, um trem elétrico, na superfície, nas vias centrais? Tem alternativa de engenharia. O que eu acho e entendo que falta é priorização. Tá, me permita, candidata Flávia Alves, do Solidariedade, aqui alguns ouvintes fazendo perguntas. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Queria saber da candidata Flávia Alves o que ela pensa para gerar emprego e renda em São Luís. É uma ótima pergunta, Rodrigo. São Luís precisa viver o turismo local, precisa viver o turismo educacional. São ótimas alternativas para a geração de emprego e renda. Com toda essa cultura que a gente está aqui, a gente pode trazer pessoas do mundo inteiro para a gente falar de uma coisa que já é o nosso orgulho, que é a nossa cultura. E ainda tem os recursos naturais. É um grande gerador de emprego. Acontece que a gente está focando o turismo às épocas festivas e ainda trazendo a cultura externa para cá. Eu acho que esse é um grande ponto de geração de emprego. Turismo e emprego juntos, a economia circulando, mas não como uma coisa sazonal. A gente precisa fazer isso funcionar o ano inteiro, que funcionário de hotel, funcionário de restaurante não vive só do período do São João ou do período de julho. Tem o turismo, temos o grande potencial natural para a agricultura familiar. Nós temos alguns pontos que São Luís não aproveita na parte da agricultura, do desenvolvimento regional, que a gente chama, que é ocupar os espaços da cidade com atividades produtivas, que ninguém está pensando nisso. Por que a gente não está desenvolvendo, por exemplo, a cadeia do mel em São Luís, se a gente sabe que a gente tem um potencial? E isso tudo é gerador de emprego. Acontece que São Luís tem, eu não sei se isso é uma coisa histórica e está tão forte na cabeça dos gestores, mas parece que é melhor viver de serviço público. Porque aí o serviço público prende as pessoas em um político A ou B, não dá liberdade para elas de dizer, eu vou escolher quem vai me trazer as melhores propostas. A gente precisa não ficar com vergonha de falar. A iniciativa privada precisa ser privilegiada. Por que não um ICMS que seja, por exemplo, beneficiador daquelas pessoas que praticam boas práticas ambientais? Menor ICMS ou incentivado, mais comércio
mais serviços, mais empregos. Tem muita coisa em São Luís para ser feita, muita coisa. Falando em turismo, a pergunta do Wendel, da Vicente Feali, tem tudo a ver, né? Pelo menos compreendo assim. E ele quer saber da candidata, que é especialista também no meio ambiente, que já passou por algumas pastas do meio ambiente, o que fazer, se a senhora já deu alguma contribuição e o que pode contribuir como prefeita para a gente não ter o dissabor de ter a maioria das praias impróprias, totalmente poluídas, esgotos sendo jogados diretamente nas praias e também nos rios. O saneamento básico impacta diretamente na questão do turismo. Sim, São Luís é uma ilha, nossa zona costeira precisa ser protegida. Quando vê que você vai para onde? Litoral, São Luís, praia. Praia, exatamente. Muita gente não sabe, mas as concessões de saneamento e água, elas são do município. Quem promove a atividade, o serviço é a Companhia de Águas e Esgotos, a CAEMA, mas é uma concessão municipal. Já fiz, sim, já trabalhei muito em prol da questão da banabilidade das praias, tanto no município, quando questionava os licenciamentos e posicionava a necessidade de que os condomínios, os prédios, tudo que é construído em São Luís tenha, de fato, tratamento de esgoto, tenha, de fato, viabilidade de água, mas precisa ser feito muito mais. São Luís pode muito bem fazer a sua própria gestão de saneamento básico. O problema da água, por exemplo, em São Luís, é um problema crônico. E por que a gente não vai questionar a concessão do serviço que é dado pelo município a CAEMA? Ninguém faz isso porque tem medo. Vamos, sim, buscar recurso do PAC, recurso federal, para que a gente possa assumir a responsabilidade da água de São Luís. Seria viável uma privatização Na verdade, isso você analisa como viável, porque a CAEMA, o serviço é do Estado, né? Mas, enfim, já que a CAEMA que presta esse serviço, tanto de água e esgoto, discutir-se junto ao Estado uma privatização seria viável? Bom, o papel da prefeitura seria estudar a concessão que é dada hoje à CAEMA, e ao Estado caberia avaliar se a CAEMA continua ou se privatiza. Eu acho que o problema é tão crônico da CAEMA que, ainda que eu não seja uma entusiasta da privatização do ponto de vista geral, principalmente das atividades essenciais, do que é essencial para o povo, a CAEMA, de fato, precisa ser estudada e, sim, com a hipótese até de privatização. Mas para São Luís, para a água de São Luís, a gente precisa entender a concessão. E se não tem quem faça, seja público ou privado, então o município que faça. Porque é a responsabilidade do município garantir água para a sua população. Não é responsabilidade de mais ninguém. Sim. E fica um joga para lá e um joga para cá, e a população está sofrendo. Antigamente, eu vivi isso. O racionamento era a gente encher balde de um dia para o outro. Hoje tem gente que passa dias sem água em casa. São Luís, o município de São Luís, a administração, ela tem condições de assumir esse serviço que é tão complexo? A gente precisaria, obviamente, através de todo esse relacionamento e os contatos com o governo federal, de um programa federal. Eu imagino que a gente tem, sim, através do PAC, a oportunidade de tratar disso. E acho que há a sensibilidade do governo federal hoje. Se a cidade não tem água e o sistema Italuís está entrando em colapso. E aí eu posso dizer, porque é uma área que a gente estuda muito, aprofunda muito. O sistema está entrando em colapso, ele não vai suportar. Tem que ter dinheiro, vai vir do recurso federal, o município vai gestar, ou a gente vai achar outra forma de concessão, uma empresa privada que tem uma estrutura, ou uma outra empresa, porque a CAEMA está claro que ela não consegue. Ela não faz isso há anos. Só para completar sobre o saneamento, o grande X do saneamento é que a gente precisa parar de colocar embaixo da terra, porque está embaixo da terra os tubos de saneamento, mas os estudos não estão embaixo da terra. Eles precisam estar claros. As estações de tratamento das iniciativa privada, ela é um processo dentro dos órgãos ambientais. Isso tudo não pode ir para baixo da terra. Embaixo da terra vai ser a tubulação. Agora, como é feito? Os recursos que são aplicados, os exames da água que está sendo jogada no mar, isso é ciência. E tem que ser público para todo mundo acompanhar. Rapidamente. 9 horas, só para o intervalo, na volta eu volto contigo, volto com o Rodrigo Monfim. 9 horas, preciso cumprir o intervalo comercial e a gente volta na sequência ouvindo a candidata do Solidariedade, Flávia Alves, única candidata mulher na disputa pela Prefeitura de São Luís. Potiguar, parceria com você, informa a hora certa. 9 horas e 1 minuto.
Feirão Gigante Potiguar. Grandes marcas e ofertas absurdamente gigantescas para sua reforma. Porcelanato 60 por 60 Super Bianco polido, R$ 59,90. Massa corrida 20 quilos, R$ 39,90. Carro de mão 60 litros, R$ 99,90. Kit like acoplado completo, R$ 499,90. Feirão Gigante Potiguar. De volta e ainda maior. Aproveite! O seu guia para o conhecimento que transforma. Agora, no Mirante News Educação. O total de beneficiados pelo programa Pé de Meia aumentará para quase 4 milhões até setembro. A expansão da iniciativa federal inclui estudantes do ensino médio de escolas públicas pertencentes a famílias que estejam inscritas no cadastro único para programas e com renda per capita de até meio salário mínimo. As mudanças no programa Pé de Meia também contemplarão alunos da educação de jovens e adultos que cumprirem os mesmos critérios estabelecidos. A expansão do programa nestas duas frentes elevou o número de beneficiados de 2,7 milhões de estudantes para quase 4 milhões. Mirante News Educação. Oferecimento Universidade Selma. Questione, planeje, faça o seu futuro. Para muita gente, o ano de 2024 começa agora. Vem aí o vestibular da Universidade Selma. A maior universidade particular do Maranhão conta com cursos nota máxima no MEC, ótima infraestrutura e professores com larga experiência dentro e fora de sala. Agende já a sua prova ou use sua nota do Enem. Acesse selma.br ou ligue para 4020-7525 e inscreva-se. Vestibular Universidade Selma. Questione, planeje, faça seu futuro. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 26 graus. Tem na Fribal. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Coração bovino 7,99. Fraldão 23,99. E a qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Alcatra com maminha 31,99. A gente tem na Fribal. Tem na Fribal. Tem na Fribal. Ponto final. Na 104,1. Mirante News. Jorge Aragão. 9h03. Estamos de volta aqui com o ponto final, ouvindo a candidata do Solidariedade à Prefeitura de São Luís, Flávia Alves. Rodrigo Bonfim. Bom, candidata, na maioria dos temas que a gente trouxe aqui em debate no bloco anterior, a senhora falou sobre a questão de avaliar os contratos, investigar, discutir. E nessa possibilidade, na maioria dos serviços prestados e que possui reclamação da população, existe o cenário de rompimento de contrato, principalmente na esfera do transporte e também, por exemplo, na questão da distribuição de água. E nesse cenário, como a senhora lidaria com a situação? Todo contrato, ele é um acordo de duas partes e que precisa ser fiscalizado e acompanhado por quem, principalmente pelo contratante. No caso, a gente está falando da Prefeitura de São Luís. Então, há a possibilidade de romper contrato? Sim. A gente só precisa sempre ter a cautela de quem é que vai sofrer mais, se a gente vai ganhar mais, se vem mais bônus com rompimento ou se vem mais problemas, porque a população é que está em jogo nessa história. Então, executar contrato, eu falo mais do que a gente romper um contrato. Eu quero entender por que contratos que estão válidos, juridicamente válidos, não são executados, cumpridos. São atos simples, atos formais simples. Como advogada, a gente usa executar. Mas sabe o que é? É mandar uma notificação para o contratado e dizer: o item tal do contrato diz, são 5 anos no máximo. Esses ônibus X, Y e Z, tem lá o número de séries, tem 15. Eles precisam ser tirados no prazo de 2 dias das ruas. Isso é executar o contrato. Isso é fazer com que o contrato seja cumprido. Então, muitos não precisam ser rompidos. Muitos precisam ser cumpridos. Agora, o caso específico da Caima. O que eu te digo é, se as pessoas não têm coragem, eu tenho coragem de questionar. Eu quero entender o contrato da Caima. Porque se é público e notório, histórico, que a Caima não está entregando água de qualidade diariamente, as pessoas não vivem com água um dia sim, um dia não, elas vivem com água todo dia, toda hora.
ela não tem condições de fazer, é possível romper sim. Agora, precisamos romper quando estivermos prontos para dar continuidade ao serviço. Não tem um prazo para as pessoas ficarem sem água. E a minha ideia é avaliar se o contrato só precisa ser executado e se falta boa vontade, boas intenções, ou se é inexequível, como nos parece às vezes ser o caso da CAEMA, e a gente precisa encontrar outra pessoa para fornecer o serviço. A atual gestão de São Luís está usando um modelo de contratos, né, baseado por meio de forma emergencial em diversas pastas aqui do município. Como a senhora observa esse tipo de prática e esses contratos, caso estejam válidos, caso a senhora seja eleita, serão rompidos? Ou passariam por uma auditoria, enfim, uma investigação para se avaliar, né, o contexto, né? O contrato emergencial, ele é uma exceção do sistema. O sistema de licitação, ele não tem como regra um contrato emergencial. O sistema que foi criado para evitar corrupção, imoralidade no serviço público. Então, eles precisariam ser exceção. Agora, também, que existem muitos momentos em que a emergência ela prevalece em nome do atendimento à população, existe. Eu questionaria que a gente não deva ter os contratos emergenciais quando eles forem emergentes, quando eles forem extremamente necessários. Agora, onde tiver problema, a gente vai discutir sim. Não significa caça às bruxas, significa caça ao que não é prioridade, ao que não está sendo feito com a devida respeito aos recursos públicos. Eu tenho falado muito isso, onde eu posso. Priorização. A gente tem que fazer o que as pessoas precisam primeiro. Como é que a gente faz? Muita coisa para atender um grupo pequeno de pessoas e não faz o básico para atender toda a população, que é saúde, transporte coletivo, educação pública de qualidade. E, nesse mesmo contexto, é a questão dos contratos. Sim, se tiver que questionar, vamos questionar. Se tiver que romper, vamos romper. Mas, se tiver que continuar, tem algum contrato que está funcionando bem, então por que a gente já não aprendeu a fazer ele de forma emergencial? Por que agora a gente não vai cumprir todos os critérios da lei de licitação e transformar ele num contrato tradicional? Candidato, eu fiquei ainda há pouco pensando, tem incompatibilidade ou pode lhe dificultar ser presidente do partido, e já que o objetivo é ampliar também o partido com a candidatura aqui, como é que a senhora vai conseguir ter esse tempo para estar aqui, muitas das vezes ter que ir no interior do estado, como é que vai ser isso? Jorge, é um desafio a gente gerir um partido independente de ser candidato ou não. É um desafio. A gente tem tido uma relação muito próxima com as comissões municipais, mas também, como nas municipais, a estadual é composta por um grupo de pessoas. Nós fizemos uma composição muito pensada nas especialidades de cada um, então nós temos um tesoureiro que é da área da contabilidade, para que a gente possa fazer esse trabalho. Esse trabalho de eleições municipais, ele historicamente é um trabalho que acontece com muita tranquilidade dentro dos municípios. Uhum. A minha participação vai ser de gestão, de garantir a segurança do processo, de garantir que os recursos alcancem os candidatos, os recursos do fundo eleitoral alcancem os candidatos de uma forma justa, de uma forma onde a gente, de fato, possa ocupar mais espaço, ter mais vereadores e prefeitos eleitos pela solidariedade. Eu não acho que mulher está acostumada demais à tripla, à quarta jornada, e eu não estou com medo, não. O desafio é fazer isso da forma em que a gente cresça o máximo possível para a gente levar as nossas bandeiras. Agora, medo de não dar conta, a gente não tem, não. Eu estou aqui, ainda há pouco o filho ligou dizendo que está com o olho inflamado, eu já pedi para a minha rede de apoio buscar. Isso aí eu faço no dia a dia. É difícil, é fácil, cada dia é um desafio diferente. Eu queria só para complementar, não é sacrifício, vou falar sacrifício aspiando, tá? Só ter colocado a sua candidatura à prefeitura, tendo essa responsabilidade também de ser presidente do partido, a gente pode dizer também que é para pontuar, fazer assim, olha, a mulher tem que ter a vez, a mulher tem que ter oportunidade, e eu venho como candidata, mesmo com essa outra responsabilidade de dirigir o partido, para mostrar que se eu posso ser candidato aqui na capital, por que não no interior? Isso também a gente pode fazer essa leitura? Sem dúvida. Hoje, já com a gente no Solidariedade, eu terei 3 municípios no Maranhão com cota de gênero masculina.
A gente já vem trazendo chapas com mais mulheres, né, do que homens, porque a cota de gênero, ela é de gênero. De gênero, não é de mulher, né? Como eu tive, por exemplo, em Alcântara, a possibilidade de ter, se pudesse, 100% de mulheres candidatas, vamos agora garantir a cota de gênero masculina. Então, sem dúvida, isso é uma jornada. É uma jornada. As pessoas perguntaram assim, por que essa coragem? Por que tu vais sair da tua zona de conforto para enfrentar uma candidatura a São Luís? Porque a gente precisa abrir também janelas e portas para novas candidaturas. É uma jornada da qual eu faço questão de dizer, se eu, pelo menos, encorajar pessoas, mulheres, a estar nesse processo, boa parte da missão está cumprida. Se eu denunciar ou trouxer propostas que outro gestor possa realizar, outra parte da missão está cumprida. Então, é um momento da gente... São Luís não podia deixar de ter uma mulher. Nos últimos dias, as pessoas estavam perguntando, você vai ser mesmo candidata? A convenção ainda não aconteceu. Eu vou ser candidata. Eu nunca teria coragem de não ser. Coragem para ser, eu tenho muita. Agora, para não ser e deixar essa disputa sem uma mulher, sem um ponto de vista de uma mulher, aí eu acho que não seria justo com esse processo democrático. E, candidata, dentro dessa seara política, eu quero aproveitar um pouco, só para você dar um posicionamento para a gente. Na semana passada, na ocasião da cassação do Domingos Paz, a Câmara de Passo do Lumiar também cassou a prefeita, e você se posicionou contrária, né? Inclusive assinou uma recomendação com o deputado estadual Telino Neto e com o presidente municipal do Partido Solidariedade, recomendando, né, a votação contrária à cassação. Por quê? Exatamente nesse mesmo contexto. No processo político em Passo do Lumiar, a minha leitura é que, ainda que estejam em processo judicial elementos para serem discutidos pela Justiça sobre a possível cassação e o afastamento da ex-prefeita Paula, eu enxerguei um extremo processo de violência política contra a mulher, de abuso de poder político e econômico. E eu não vou colaborar nem compactuar com isso. Eu fiz uma recomendação como presidente do partido, sob o ponto de vista jurídico, tendo em vista que esse processo está na Justiça e os motivos levantados para a cassação não estavam descritos na cassação que deve ser feita pela Câmara. Então, sim, me posicionei para que isso fosse feito pelo processo judicial. Isso. E aí fossem ali levantadas as questões de ordem técnica, formal. Se tivesse motivo, que a Justiça mantivesse e que o processo corresse. Mas violência política, por mim, não vai passar sem posicionamento, especialmente quando se tratar de uma mulher. Eu tenho um questionamento aqui do ouvinte, que ele encaminhou pelo YouTube, é o Eugênio. Ele está perguntando à candidata sobre os contratados há muitos anos na Prefeitura de São Luís e a quantidade de cargos comissionados. Temos também aí processos de seletivo que substituem concursos públicos que deveriam ser realizados. Qual o seu posicionamento sobre esse assunto, candidata? O meu posicionamento é que a gente precisa ter a quantidade necessária de cargos comissionados para que os gestores tenham pessoas de suas confianças trabalhando democraticamente, republicanamente para o Estado. Eu não tenho nenhum tipo de aversão a comissionados. Os comissionados muitas vezes são aqueles que trabalham sem expediente, trabalham o dia todo, mas contratos temporários, contratos que evitam a contratação do servidor permanente na prefeitura, que é o que tem acontecido aqui, por exemplo, na educação. Como a gente pode falar de educação de qualidade se boa parte dos educadores, dos profissionais da educação, eles não têm um contrato permanente? Eles não são estatutários, eles não têm todos os direitos permanentes de um profissional. Isso é um absurdo. E isso a gente precisa combater. Contrato temporário para profissional da saúde, que se vira, eu acho que não é nem nos 30 segundos, se vira nos 5 segundos para salvar vidas, porque a verdade é essa, é recurso que sai de um hospital para o outro, que a pessoa vai no carro, buscar no seu próprio carro para salvar uma vida, e ele não tem estabilidade como funcionário público. Professor que se dedica a vida inteira, que muitas vezes se adoece no processo de ensino-aprendizado, porque ele está na sala de aula, ele está elaborando seus trabalhos, ele está lançando nota, e é instável, e pode sair a qualquer dia por um desmando, por uma vontade política. Isso é um absurdo, precisa ser corrigido urgente. Se não é mais o primeiro nem o segundo ato, o primeiro é saúde, o segundo é a mobilidade, com certeza seria o terceiro de uma possível gestão minha, é acabar com esse escândalo dos contratos temporários.
O professor Jorge Coutinho já até debateu aqui o assunto, mas ele faz um questionamento sobre ainda a CAEMA, a cobrança da conta de água, que ele diz que é um dia sim, um dia não. Então, ele entende que ele deveria pagar só 15 dias e paga 30. Se isso não é lesar o cidadão, que é cliente ao mesmo tempo, e o que isso poderia ser feito, já que existe essa concessão, né, da prefeitura para a CAEMA. Além de um dia sim, um dia não, e aí essa lógica faz sentido, claro que a gente precisa ver que é uma medição de metros cúbicos de água fornecido. Muitos técnicos apontam que se paga até pelo vento que passa pelos canos. Isso. Então, o que precisa mesmo é estudar, é enfrentar, é não ter medo de pegar esse contrato, pegar os estudos técnicos e colocar as claras. Por que que a gente não consegue, se a gente paga água, se não pagar, corta o fornecimento? Tem gente que está dizendo que pode cortar mesmo, porque não está recebendo água nem dia sim, dia não. Então, tem que resolver a questão da água de São Luís, mesmo que doa. A verdade é essa. Se paga um dia sim, um dia não, como se pagasse por 30 dias. Se paga por água, recebe vento. Isso tudo precisa ser questionado. Não pode ficar assim. E tem solução. Tem solução porque não tem problema de água, de fornecimento de água em todos os lugares do Brasil e do mundo. É difícil porque a água não está mais potável. A água que vem da natureza está com problema. E aí é uma questão ambiental para a gente trabalhar. É um tema que a gente não pode falar muito aqui, mas se Deus quiser eu vou ter muita oportunidade de falar, que é a questão da impermeabilização do solo. Nossos lençóis freáticos não estão sendo alimentados porque o solo está impermeabilizado. E isso é uma questão importantíssima para a gente discutir. Plano diretor não é só falar de gabarito de prédio. Tem muita coisa para a gente discutir em São Luís sobre isso. E também perpassa pela questão da água, Sim. do colapso do sistema Italuís. O Itapecuru não vai aguentar isso. Isso aí é certeza. A gente precisa... e eu soube recentemente, o professor da universidade me falou que tem um estudo que foi feito sobre a água de São Luís, só que esse estudo não foi apresentado para a população. Como é que a gente quer da academia, que estuda meio ambiente e desenvolvimento, não está nessa discussão? Eu estou diariamente dentro da universidade, num doutorado de desenvolvimento e meio ambiente, que tem tudo a ver com água, e não tive acesso a esse estudo. E esse estudo eu tenho uma garantia para dizer para vocês. Se ele foi sério, ele está dizendo que a gente está entrando em colapso. Que o problema da água de São Luís é mais grave do que a gente imagina. O Francisco, do Maiobão, ele pergunta se a senhora tem algum projeto para sentar com os outros municípios da Grande Ilha, Pasto Lumiar, Raposa, São José de Ibamar, sobre a metropolização. Metropolização é um tema que passa de eleição em eleição e parece que nada acontece. Não sai do papel, não né? sai do volta papel. em 4 anos. Fazer promessas sobre metropolização parece que é aquele Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar dos planos de governo. Agora, não existe desenvolvimento regional. A gente não vai se desenvolver dentro da Ilha de São Luís se a gente não ligar, principalmente os sistemas de produção. Se a gente produz em São Luís, está conectado em mais de um município. Produz em um e vende em outro, consome em outro. Então, a gente precisa conectar os sistemas de produção. A agricultura em São Luís, a área central de São Luís, não produz material agrícola, né? Mas a zona rural e os outros municípios, a zona pesqueira de Raposa, Pasto Lumiar é essencial para São Luís. A questão das vias urbanas também se confundem. A moradia de quem trabalha em São Luís muitas vezes é em São José de Ribamar. Isso é uma coisa que tem muita produção só para a gente colocar em prática. Tem modelos formados, construídos em vários lugares do Brasil e do mundo em que funciona a metropolização. Então, é um assunto que a gente precisa parar de brincar com isso. Agora, candidata, a respeito desse assunto da metropolização, muito se fala que alguém precisa liderar, alguém precisa dar o passo inicial. E a classe política, vez ou outra, quando a gente entra nesse debate, acredita que São Luís, por ser a capital, o gestor é quem deve, né, tomar a frente desse movimento junto aos outros prefeitos da região para liderar esse processo. Faltou coragem aos ex-gestores, enfim, aos ex-prefeitos de São Luís. Como é que você avalia isso? Por que nós estamos ainda nesse cenário da metropolização não ter avançado politicamente? Eu digo isso no movimento político. Eu acredito que sim. Acho que São Luís tem que levantar essa bandeira e liderar esse processo. Não só porque é a capital do estado do Maranhão e ela vai dar um exemplo para outros polos no Maranhão, podem ter outros espaços de metropolização,
como porque a estrutura administrativa é maior. Falta prioridade. A gente não pode enxergar a cidade só como as vias. Parece que a cidade se resume, quando a pessoa entra na gestão, especialmente nos últimos 2 anos, as vias de acesso. As avenidas, as ruas e as ruas principais. Porque eu tenho vários relatos do morador lá do Vicente Fialho, que a principal foi asfaltada, mas as transversais não foram. E aí, quer dizer, aquela população da transversal ela tem menos direito do que a população da principal. É mais ou menos isso sobre metropolização. É porque o quê? Eu estou resolvendo São Luís, que eu não vou priorizar, inclusive pessoas que trabalham e deixam todo o seu potencial em São Luís, mas vivem em Pasto Lumiar, São José de Ribamar. Falta priorizar, são escolhas. Mas então eu vou priorizar tudo. A gente faz uma linha de priorização. É muito simples, são matrizes, 1, 2, 3. Só que, muitas vezes, a gente fica com o que o povo pode ver, que são asfaltar rua, uma atividade ou outra cultural. Sou super adepta, frequento todas as atividades culturais. Acho que o Maranhão e São Luís tem que evoluir muito, mas tem que evoluir na cultura local e não ficar parando a prioridade de cuidar das pessoas para ficar discutindo quem é que vai trazer o maior show nacional ou internacional. É falta de prioridade. Para mim é isso. O ouvinte está perguntando aqui, do 0337, se a sua passagem pelo IBAMA, ele entende que foi muito rápida. Por que foi tão rápida? Se tem a ver pelo fato do partido, da Solidariedade, ter passado a ser oposição ao governo do Estado. Não, absolutamente não. O IBAMA é uma estrutura federal, é uma estrutura do governo federal. A passagem por lá é uma passagem de muito aprendizado e eu pude deixar minha colaboração, combatemos incêndio, trabalhamos a questão das comunidades originárias indígenas, falamos bastante sobre a fiscalização. Acontece que no IBAMA, aí sim, seria um desafio, e aí poderia ser irresponsável assumir um partido, ter pretensões de ser candidata a prefeita de São Luís e me manter numa estrutura que precisa de muita atenção. Mas não tem a ver com conjecturas políticas. O IBAMA é uma estrutura federal e o convite está mantido, inclusive para retornar depois do processo. É um convite da ministra Marina, que ela mesma nomeia. Então, não é uma conjectura político-partidária, mas um posicionamento de não deixar São Luís ser uma candidata mulher para a prefeitura, de poder gerenciar o partido. Como eu disse quando eu saí, estou saindo para assumir novos desafios. Aqui um outro questionamento de ouvinte, o Leonardo. Quais são as principais propostas da candidata para melhorar os indicadores da educação infantil de São Luís? E eu adiciono aqui a pergunta também sobre a educação comunitária, né? Que em diversos bairros nós temos creches, escolas comunitárias, são mantidas pelas uniões e que depende de repasse por parte da prefeitura. Como vai ser essa gestão da educação caso a senhora seja eleita, candidata? Tem 2 pontos importantíssimos da educação fundamental infantil que é feita pelo município. São as creches. A educação infantil de 0 a 3 anos ela é realizada em creches. Só que não tem creche para todo mundo. É um verdadeiro sorteio. E aí, uma das nossas propostas é garantir 100% da demanda os espaços de creche de tempo integral de 0 a 3 anos. Isso não é um movimento só pela educação. E é pela educação. Quem acha que não que criança vai para a creche brincar, está muito enganado. São nos anos iniciais que as sinapses estão acontecendo e que tudo acontece para promover uma educação melhor para o futuro. O outro ponto a educação infantil, ela precisa ser perto de casa, e aí a gente tem a crise da matrícula, da rematrícula, que precisa acabar. E eu vou te dizer, não é difícil. Não é difícil acabar com isso. Também tem uma conjuntura de que é preciso pedir para o seu político para ficar na escola perto de casa. Isso precisa acabar, isso é inadmissível, é inegociável para mim. Então, vagas de creche de tempo integral para todas as crianças que precisarem. Isso também resolve a questão do emprego e da renda, porque a mulher, para trabalhar, precisa ter seu filho num lugar seguro. Educação infantil fundamental de qualidade no tempo certo, acabar com obra de escola no período escolar. Isso é muito grave também. As escolas podem ser reformadas nas férias, elas são reformadas no período escolar. Projeto pedagógico claro, objetivo. Criança não pode sair da escola no 3º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever.
Não precisa. As pessoas imaginam também que é lá na alfabetização. Mas a gente tem até o 3º ano do ensino fundamental para a criança saber ler e escrever. A gente está entregando para o ensino médio analfabetos funcionais até hoje em São Luís do Maranhão. Isso é muito grave. Saúde, candidato, a gente já está praticamente chegando aqui na reta final. E muitas das vezes o que a gente ouve, os prefeitos dizerem, mas os hospitais do município eles são sobrecarregados por conta de muitos pacientes que vêm do interior. Como resolver esse problema? Na verdade, hoje, o sistema de saúde, deixado pelo ex-governador Flávio Dino, ele não deixou a realidade de São Luís estar atendendo o Maranhão inteiro. Também tem muita coisa que a gente está repetindo do passado. Isso já aconteceu. O problema está na estrutura do funcionamento da saúde pública em São Luís. O problema é que a pessoa adoece, que pode ser resolvido numa unidade básica ou com o programa Saúde da Família, que a Prefeitura de São Luís, mesmo com recursos federais disponíveis, não acessou os recursos para aumentar o número de médicos da família em São Luís. O problema está aí. O problema é que se leva para a central de marcação de consulta para a pessoa não fazer a consulta. E quando ela não faz a consulta, ela não previne as doenças que são muito mais fáceis de serem tratadas na saúde básica. E aí sobrecarrega os hospitais de grande porte, de portas abertas, do socorrão. Então, o problema não é que tem muita gente usando. O problema é que a estrutura está ruim. E não é gente do Maranhão inteiro, não. Existem casos complexos, sim. A rede estadual dá um suporte. Às vezes acontece. E quem é que vai deixar de dar um atendimento porque a pessoa não reside no município de São Luís? E a metropolização? E as parcerias? Ninguém vai deixar de dar atendimento. Mas precisa fazer com que funcione lá na saúde da família, lá na unidade básica, para que os hospitais de grande porte, de alta complexidade, não estejam sempre lotados e sem recursos. Eu não acredito, e tem dados, que o problema dos nossos hospitais sejam pessoas de outros municípios usando a rede municipal de São Luís. Ok, mais uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele está perguntando sobre foi do emprego e renda, já falei, né? Então, para a acessibilidade, que eu acho que é uma coisa que a gente percebe que é muito carente, né? São Luís, como todo o resto do estado. Como resolver esse problema, ou pelo menos amenizar? A acessibilidade, ela passa também pela questão da mobilidade, da mobilidade urbana. Sim. Mesmo. Tanto a questão da reforma de calçadas, que também pode ser feita com parceria público-privada. As calçadas são responsabilidade dos donos dos lotes, dos donos, dos proprietários dos espaços urbanos. E não há uma padronização em São Luís, né? Padronização, esse é um ponto também, é uma proposta que está bem clara no nosso plano de governo, padronização e priorizar os pedestres. Não necessariamente os pedestres que andam sobre essas duas pernas, mas as pessoas que andam e se locomovem por São Luís com as mais variadas diversidades. A gente não tem passarela, a gente faz enormes vias de alto fluxo, diminuímos a redução da velocidade, porque diminuímos os empecilhos, os obstáculos, mas as pessoas não têm como atravessar a rua, não tem passarela. As ciclovias de São Luís, elas são meramente para lazer. As ciclovias deveriam ser, a cidade devia ser, para o meio ambiente, isso para a mobilidade, ligada por eixos de ciclovia. A ciclovia tem que entrar na cidade e chegar no centro. Isso não acontece. E ela também facilita a acessibilidade. Porque ali, os instrumentos que são usados de técnicas, eles são de livre circulação. As pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Seja de ônibus acessível, seja de trem, seja andando na sua própria cadeira de roda na via de pedestre. Então, padronização e criação, faixas de pedestre, faixas individuais, vias individuais para pedestres, passarelas, são também propostas nossas para São Luís. Candidata, 9h29, um minuto final para que a senhora possa, primeiro, lhe agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, e um minuto para a senhora se comunicar com os nossos moradores, eleitores de São Luís do Maranhão. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mirante News, do programa Ponto Final, Jorge Aragão, Rodrigo, Ronaldo, muito obrigada pela atenção de vocês, pelas perguntas, a oportunidade de falar, e dizer que eu passarei os próximos dias o tempo inteiro disponível para falar sobre São Luís, para ouvir sobre São Luís. Quero trazer as propostas, quero colaborar com o processo democrático, quero conclamar as mulheres, não só no sentido de que
por ser mulher, acompanhem o projeto, mas que ouçam a voz de uma mulher que pode representá-las, porque sente as mesmas dores. É uma conclamação. Mulheres, ouçam. Saiam, se vocês não estão livres por alguma razão, se vocês sofrem violência de alguma forma e não podem estar livres, ouçam essa voz. Tragam de alguma forma, mandem a mensagem para que eu possa reverberar, para que eu possa falar o que as mulheres de São Luís estão vivendo. E seguir nesse processo com muito respeito à nossa cidade e às pessoas que vivem aqui. Conversamos com a candidata do Solidariedade, Flávia Alves, à Prefeitura de São Luís.